praticamente todo mundo já ouviu falar desse versículo aqui, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E um pouco mais para frente, o nosso Senhor Jesus Cristo, quem profere essas palavras, fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E isso é saboroso de ouvir porque traz muito conforto aos nossos corações quebrados. E muita gente interpreta mal esses versículos. Muito mal. Porque tem gente que utiliza isso como base para falar que a vida como cristão será um mar de rosas, sendo que não é isso que Jesus Cristo está querendo falar com o seu alívio e com a suavidade e a leveza de seu fardo e seu jugo. O que Cristo está querendo dizer dentro daquele contexto? Cristo está falando acerca da lei mosaica. Veja só, as pessoas que geralmente seguiam Jesus eram pecadores, prostitutas, publicanos, a escória da sociedade. E nós estamos falando de gente imunda mesmo, entendeu? Gente assim que você não dava um centavo. Dentro daquele contexto, onde havia ramificações religiosas muito predominantes, o farisaísmo, né, os saduceus, os essênios, os zelotes, todos eles muito radicais, muito assim zelosos dentro daquilo que eles acreditavam, né? Todos estes excluíam essas pessoas de suas congregações. Essas pessoas eram excluídas, essas pessoas eram marginalizadas, essas pessoas não tinham lugar nenhum na sociedade. Nenhum na sociedade. Não havia quem olhasse para essas pessoas. Quem olharia para um enfermo? Ninguém olhava. Essas pessoas eram jogadas à obscuridade daquela sociedade. Então, para essas pessoas, a carga da lei de Deus era muito grande, porque elas eram o tempo todo acusadas de serem o que elas eram. Um publicano era o tempo todo criticado por ser um publicano. Uma prostituta era o tempo todo criticada por ser uma prostituta. Essas pessoas viviam com os dedos apontados em suas caras, acusadas de seus pecados. Essas pessoas não tinham paz. Mas Cristo vem e as convida. Vinde a mim todos que estáis cansados de terem os seus pecados expostos, serem humilhados, e aqueles que estão sendo oprimidos por essa lei, oprimidos porque não se encaixam dentro dos padrões religiosos. Todos esses que estão oprimidos com esse fardo pesado que a lei exige de você, porque 613 mandamentos que os judeus tinham que seguir, e haviam leis para poder seguir as leis. Como assim, né? Os judeus criavam leis para auxiliar no cumprimento das leis de Deus. Para você ver como o negócio era um negócio sério, né? Então Jesus ele traz alívio para essas pessoas. Essas pessoas não precisavam mais sofrer com os encargos e as opressões, né, das exigências da lei. Porque nem mesmo os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes eram perfeitos. Eles eram apenas iludidos, eles achavam que eram zelosos de acordo com a lei de Deus, mas eles não compreenderam que a lei não era uma série de regras a serem cumpridas, era apenas a essência da justiça perfeita de Deus para mostrar ao homem que ele é pecador e que ele precisa se inclinar à misericórdia de Deus. E o fardo que Jesus nos mostra é um fardo de se abdicar, de abandonar o nosso orgulho, abandonar esse desejo de querer ser justo por conta própria. E o jugo dele é de ser humilde, de servir o próximo, de amar o próximo. Jesus, ele mostra que ele é a solução
para as nossas deficiências e as nossas faltas e pecados diante de uma lei perfeita, diante de Deus que exige perfeição. Jesus é aquele que nos dá o amparo para que nós não sejamos seres oprimidos, mas agora confiantes de que nós temos um mediador que nos representa. Por que eu comecei com essa pequena explanação do sentido desses versículos desse texto? Porque eu passei a ter prazer em não ir mais para a igreja. Parei de fazer questão de ler a Bíblia. Eu não oro com tanta frequência e me sinto muito irreverente orando, porque eu não me ajoelho, eu não faço essas coisas, eu não começo o Pai Nosso que estás no céu, sabe? Eu não tenho isso. E eu comecei a me sentir sobrecarregado com essas coisas. Porque eu pensei assim, caramba, eu sou uma pessoa com extremas dificuldades sociais, muita inadequação, não me sinto parte disso aqui, me sinto estranho em comungar com outras pessoas. Quando eu estou lendo, eu me sinto muito ansioso, porque eu estou lendo um livro da Bíblia, mas eu penso em todos os outros livros da Bíblia que eu não conheço, que eu não li. Né? E eu penso, caramba, eu não tenho vida de oração, de leitura das Escrituras. Né? Tudo isso passou a ser uma carga para mim. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, mas tudo isso passou a ser muito pesado. E eu comecei a me questionar, onde está a leveza disso? Onde é que está a leveza? Né? Eu tenho, obviamente, diversas falhas, mas eu estou me sentindo acusado de tudo isso. Eu estou me sentindo muito autocrítico. Eu estou o tempo todo me massacrando, pensando, você não está sendo um bom cristão, você não está sendo um bom cristão. Cadê? Você não está orando, cadê? Você não está indo para a igreja, cadê? Você não está, né, lendo a Bíblia, cadê? Né? Você devia estar estudando coisas importantes, você devia estar lendo livros de teologia. Onde é que está toda essa disposição? E eu percebo que assim, né, quando você tem muitas ansiedades, eu chamo isso de ansiedade doutrinária, que é saber o que são os ensinos da Bíblia, saber o que é o correto, aquilo que Deus quer de você, mas ao mesmo tempo você se sente tão ansioso que você passa a estagnar, você fica parado, sabe? Eu não sei se alguém já teve uma crise de ansiedade, mas às vezes você fica com tanta ansiedade, mas tanta ansiedade, que você simplesmente petrifica. Você não faz nada, entendeu? Você entra em um pane, você vira um manequim, cai, entende? Eu comecei a me sentir assim. E eu comecei a refletir, cara, peraí. A igreja é necessária. Orar é necessário. Ler é necessário. Então eu acredito que o meu entendimento e a forma como eu estou tentando viver essas coisas está errado. Está errado. Eu acho que eu não compreendi muito bem essas coisas. Eu não compreendi o vinde a mim, Jesus Cristo. E eu queria falar a respeito de algumas coisas. Assim, Jesus não é uma obrigação. Jesus é a solução. E parece que a cristandade moderna, e isso já é uma coisa muito minha, eu não quero fazer críticas infundadas a nenhuma igreja, tá? A nenhuma denominação, a nenhum trabalho eclesiástico sendo feito em lugar nenhum. Mas, na minha percepção, a cristandade moderna está injetando o dever do cristão como uma obrigação, a responsabilidade do cristão como uma obrigação. Sendo que ser cristão é uma consequência. É uma consequência. E eu acho muito estranho quando eu vejo essas pregações que falam as 10 marcas do cristão genuíno, sabe? Porque, tipo assim, né? Não faz sentido essas paradas assim. Para que eu quero saber se eu tenho as marcas, as evidências de que eu sou um cristão genuíno? O meu lance é viver com Cristo. E é Ele quem vai dizer se eu sou um cristão genuíno ou não. Né? É Ele que vai determinar isso. Para que eu quero saber? A única coisa que eu sei é que eu sou um pecador que teve a graça de conhecer Jesus. Para que eu quero saber se eu tenho as evidências, as características, se eu sou bom, se eu faço boas obras? Porque isso deve ser fruto. Isso deve ser produção
uma produção do Espírito. Não é uma coisa que vem de mim, do meu coração ou do meu empenho. As igrejas estão pregando sobre as nossas deficiências, sobre os nossos pecados e colocando na nossa cabeça que nós devemos fazer alguma coisa. Nós devemos fazer alguma coisa. A única coisa que você tem que fazer é não tirar os seus olhos de Jesus, meu amigo. É não tirar os olhos de Jesus. Porque você acredita que é fazendo aquilo que Deus quer que você vai passar a ser digno do perdão que você recebeu. Não, meu amigo. Você recebeu um perdão de graça. Deus te deu, Ele te perdoou. Agora o que Ele quer? Olhe para o Filho. Olhe para o Filho. Siga-o e faça aquilo que Ele fizer. Aquilo que Ele fizer. E aquilo que Ele dizer. Está entendendo? E Jesus, de forma nenhuma, sobrecarregará as pessoas com determinadas coisas e características. Ele vai dar a nós coisas que nós conseguimos fazer pela sua graça. Pelo menos é isso que eu creio, é isso que eu acredito. Kierkegaard, ele foi um filósofo dinamarquês e ele era cristão. Ele chegou a ser pastor, um pastor luterano, né? Só que ele abandonou a igreja, a instituição religiosa como um todo, e passou a se dedicar a uma vida muito solitária para desenvolver a sua filosofia existencial, né? E Kierkegaard, ele falava, ironicamente, que ele não era cristão. Mas ele falava disso o tempo todo. Ele falava da fé cristã o tempo todo. Os livros dele são sobre cristianismo. Ele tinha um enorme interesse no cristianismo. O livro Temor e Tremor dele é sobre fé. É sobre a fé, né? E o Kierkegaard, ele falava que não era cristão muito por conta de um discurso socrático, sabe? Sócrates, ele dizia, só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Sócrates, ele era muito sábio, mas ele sabia que a sua perspicácia, a sua glória estava na insuficiência de seus conhecimentos. Por isso que ele fala, só sei que nada sei. Eu não sei de nada. Eu só sei disso. E é por isso que eu busco as coisas. E quando o Kierkegaard ele fala, eu não sou cristão, é porque ele constantemente duvida de si mesmo por conhecer quem ele é. Por saber quem ele é, tendo em vista que a filosofia de Kierkegaard é extremamente existencial e fala sobre o autoconhecimento. Kierkegaard sabe que ele não é o padrão de um cristão. Ele não está dentro dos requisitos de Cristo. Paul Washer, ele fala, né, o Paul Washer, o pregador, ele fala uma coisa muito boa, cara. Ele fala o seguinte, né? Eu não choro por não ter as coisas que eu peço a Deus. Eu choro porque eu não sou parecido com Cristo. E esse é o dilema de todo cristão, até de Paulo, quando ele fala lá em Romanos, né? O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Sabe, nós estamos condicionados a ter uma consciência profunda daquilo que nós não conseguimos ser, porém, nós temos a graça de um Deus que nos aceita. De um Deus que nos aceita e que se responsabiliza para nos transformar. Se eu estiver falando alguma coisa de errado, você que está assistindo esse vídeo até esse dado momento, se eu estiver falando alguma coisa de errado, pode me corrigir, tá? Porque eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu não tenho um conhecimento muito vasto da Bíblia, tá? Tem livros na Bíblia que eu nunca li, boa parte dos livros históricos do Antigo Testamento eu não li, nunca nem sequer toquei ali, entende? Eu sei que eu não conheço muita coisa, boa parte da teologia eu não conheço, mas para mim isso faz sentido, e para mim
isso é muito mais acolhedor do que simplesmente dizer sobre os meus pecados e dizer que eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa. Meu amigo, Cristo já fez tudo. Cristo já fez tudo. Já fez tudo. Agora, a graça que nos é concedida deve manifestar em nós como uma consequência, um amor genuíno por Ele. E eu gostaria de começar os meus pontos aqui falando de uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7. E tem ali, né, em meio daqueles acontecimentos, daqueles testemunhos a respeito de coisas que Cristo fez, tem um momento que Jesus ele é chamado para comer na casa de um fariseu, né? E ali aparece uma mulher pecadora, né? O texto só diz que ela é uma pecadora, ou seja, já a sociedade judaica da época, ali, dentro da concepção judaica, né, religiosa, já via aquela mulher como uma mulher indigna, entende? Aquela mulher, ela vê Jesus, ela já se derrama em lágrimas, começa a chorar nos pés de Jesus, começa a beijar os pés de Jesus, aí as lágrimas vão molhando, ela vai secando com os próprios cabelos, e ela está com um vaso de unguento, ela começa a ungir os pés de Jesus e tudo mais, né? E o fariseu escandalizado, assim, porque, meu amigo, não, eles eram radicais mesmo, os fariseus, né? A palavra fariseu significa o santo, o justo, né? O separado, né? Aquele que é digno, né? Ele fica escandalizado com aquilo ali. Caramba, meu irmão, se esse homem aí, se tal de Jesus fosse mesmo profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, não deixaria ela tocar assim deliberadamente nele, né? E Jesus ele dá uma parábola, né, sobre o cara que, um credor que perdoa a dívida de dois devedores. Um deve mais, outro deve menos. E aí ele pergunta para os fariseus, né, quem é que vai amar mais o credor? Aquele que perdoou, né? Quem é que vai amá-lo mais? Aí o fariseu fala, aquele a quem foi mais perdoado, aquele que devia mais, né? Esse daí vai, né, amar muito mais o credor, né? Jesus fala assim, exatamente, essa parada aí, entendeu? Ou seja, essa mulher, desde que ela começou a sua vida de pecado, ela é acusada disso. Ela vê na lei de Deus que ela é uma mulher indigna, que ela é pecadora. Ela vê que ela não merece absolutamente nada a não ser a morte. Ela vê que, de fato, ela não merece estar no templo. Ela não merece estar em uma sinagoga escutando a palavra de Deus. Ela realmente não merece nada. Ela sabe disso. Mas ela teve tanta fé em mim, de que eu sou misericordioso, né? Eu não estou parafraseando, eu só estou, né, aqui meio que encenando aqui. Mas ela teve tanta fé em mim de que eu sou misericordioso e de que eu não viraria o rosto para ela, que ela veio e se derramou de amores por mim. Ela se derramou aqui. Porque sendo eu o filho de Deus, não virei o rosto para ela. Eu a acolhi. Eu trouxe paz ao seu coração. E ele fala, né, no versículo 47, estou lendo aqui. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Por que ela muito amou? Porque ela tinha consciência de que ela era uma pecadora, de que ela não merecia perdão nenhum, de que ela não tinha nem sequer a dignidade de tocar nos pés de Jesus. Ela tinha consciência disso. E quando Jesus permitiu que ela o fizesse, ela compreendeu que Jesus, de forma nenhuma, a rejeitou. Então o que acontece, né? Hoje em dia, tem muitas igrejas que estão pregando sobre o pecado. Só que parece que só está pregando sobre isso. Porque é o seguinte, meus amigos. O discurso do Evangelho começa primeiro sobre a conscientização do nosso pecado.
a gente precisa saber que nós somos pecadores e que somos terríveis devedores a Deus e que nós jamais conseguiremos, por conta própria, satisfazer a justiça de Deus. Nunca. E quando aquele que escuta a palavra e escuta o confronto do evangelho ao seu pecado, ele começa a se desesperar por dentro e se entristecer e reconhecer que de fato é merecedor do inferno, é merecedor das piores coisas possíveis, que não tem nem sequer o direito de alçar os seus olhos aos céus. É nesse momento que tem a virada de chave. E essa é a maravilha do Evangelho, das boas novas, das boas notícias. É como a narrativa de Efésios 2. O apóstolo Paulo começa dando lapada, dizendo que nós éramos pecadores, que a gente não tinha direito a porcaria nenhuma, que nós éramos totalmente destituídos, assim, né, destituídos da glória de Deus, e não sei mais o que, mas aí ele faz o quê? Uma virada de chave. Mas Deus, em suas riquíssimas misericórdias, nos perdoou em Cristo Jesus. Essa é a virada de chave do Evangelho. Veja só, não é que, sabe, você é um pecador, por isso você deve vir à igreja. Você é um pecador, por isso você deve orar. Você é um pecador, por isso você deve ler a Bíblia. Você está injetando nas pessoas uma ansiedade que vai fazer com que elas se frustrem e abandonem a igreja. É isso que acontece. É isso que acontece. Muitas pessoas se frustram porque elas pensam o seguinte: cara, isso aqui não é pra mim. Todo mundo é o ideal. Todo mundo aqui nessa igreja é santo. Meu Deus do céu, o pastor aí, meu amigo, é o santo dos santos. Né? Sendo que, quando nós, dentro desse contexto de apontar o pecado àquele que escuta o Evangelho, nós devemos apresentar Jesus como uma solução. Porque a pessoa, quando ela escuta que ela é uma pecadora e todos os seus pecados, e ela começa a prescrutar a sua própria alma e começa a se ver ali naquela pregação e ver que aquilo bate com o que ela é, ela precisa escutar que Jesus a ama, que Jesus a aceita, que Jesus a perdoa. Jesus não é obrigação. Jesus é a solução. Jesus não será alcançado por meio de coisas que você faz. Jesus é alcançado por meio da fé. Por meio de você crer que você é aceito por Deus. Por meio de Jesus. Mesmo sendo um pecador indigno de sua presença. Porque não é sobre o que nós conseguimos fazer a Deus, mas é sobre a bondade de Deus. Não é sobre o que nós podemos fazer. O livro de Isaías, por exemplo, ele é dividido em duas partes. Ele primeiro faz uma série de acusações, ele aponta os pecados de Israel de forma assim pesada, de forma pesada mesmo. Ele fala mesmo, entendeu? Ele não tem papas na língua. Ele fala dos pecados e aponta a nojeira e a imundícia daquele povo. Porém, na segunda parte, ele começa a traçar a narrativa do Santo de Israel. Uma narrativa messiânica, que fala sobre alguém, um Messias que viria, um Messias que virá para redimir o povo. E todo aquele que cresce que Deus proveria para si um meio de perdoar esses pecadores, todo esse que cresce estaria salvo. Veja, ele estava mostrando, apontando para a solução e não fazendo com que as pessoas andassem de acordo de uma série de obrigações. Veja, meu querido, ninguém precisa fazer uma oração para ser salvo. A oração será uma consequência daquele que foi salvo, do resultado da salvação, da regeneração do coração do pecador.
Ele não é um meio. Aquele que crê que Jesus perdoa os seus pecados, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por você naquela cruz, aquele que crê nisso, não precisa ter como obrigação ir à igreja. Porque se de fato ele for regenerado, ele terá dentro de si, fluindo dentro de si, o desejo de estar no meio de pessoas que também creem em Jesus. Nós estamos criando uma igreja que está olhando demais para as coisas que nós devemos fazer, em vez de desenvolver a fé. Desenvolver a fé dentro das perspectivas pecaminosas que nós temos de nós mesmos. Porque cada vez mais que você olha para si, você vai perceber que não adianta. Existe um mal praticamente infinito dentro do seu coração. Não existe limites para o seu mal. Não existe limites para a maldade do ser humano. O ser humano continuará se conduzindo à morte o tempo todo. Mas aí nós devemos ter a fé de Abraão. A fé de Abraão, que sabia que não merecia Isaac. Veja, Deus tinha dito para Abraão que haveria um filho prometido que abençoaria todas as famílias da terra. Da descendência dele sairia alguém que abençoaria todas as famílias da terra. E ele improvisou essa bênção. Ele foi lá e fez um filho na Agar, serva de Sara. E, cara, ele sabia que não merecia Isaac, por ter duvidado de Deus, por ter duvidado de que ele faria Sara conceber um filho dele. Ele sabia que não merecia aquele filho. Mas ele tinha fé e convicção que ao subir ao Monte Moriá, Deus proveria o cordeiro para poupar a vida de Isaac. Deus proveria um meio para si para perdoar o pecado de Abraão, para perdoar a culpa de Abraão. Por que ele tinha tanta convicção disso? Porque ele conheceu um Deus bom. Ele sabia que Deus era bom. Ele sabia que Deus, ele não deixa de cumprir aquilo que ele promete. Ele disse que de Abraão viria aquele que iria redimir toda a terra, todas as famílias da terra. É que nem aquele sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, do Jonathan Edwards. Veja só, esse sermão, eu recomendo todo mundo procurar esse sermão. Tem na internet, narrado, tá? Esse sermão, ele é perturbador no início. Ele começa em um texto de Deuteronômio, e ele vai falando sobre o pecado, a nossa condição pecaminosa, de como nós somos dignos da morte, do inferno, da ira de Deus, de como nós somos, né, merecedores de serem esmagados, entendeu? Mas quando todo mundo já está alvoroçado, escutando aquilo ali, desesperado, ele apresenta a solução. Cristo. Cristo. E muitas vezes, né, nós queremos ser os cristãos genuínos, né? Nós devemos andar como Jesus Cristo andou. As pessoas não veem isso como uma consequência da fé em Jesus. Elas veem isso como uma responsabilidade e uma obrigação do cristão. Meu querido, eu vou te falar uma coisa que pode ser desestimulante. A sua rotina de oração um dia vai falhar. A sua leitura sistemática da Bíblia também vai falhar um dia. Se você não parar de ter fé, não em Cristo, mas na sua idealização de que um dia você será um cristão melhor, você só vai cair. Só vai cair. Meu amigo, se você aceitasse o fato de que você é um preguiçoso, de que você é um cara que não gosta de estar no meio de outras pessoas, que acha todo mundo hipócrita, né? Como muitas pessoas falam que não vão para a igreja por conta disso. Eu acho os desigrejados, alguns deles, muito mais cristãos do que os que estão dentro da igreja, porque pelo menos eles admitem que acham todo mundo hipócrita. O problema é que eles não veem isso dentro deles mesmos, né? Eles não veem isso de si mesmos.
Amigo, se você começar a admitir que você simplesmente é falho e começar a ver Jesus Cristo como a sua única solução para tudo, você vai entender a graça de Deus. Você vai entender o Evangelho. Porque o Evangelho nos oferta isso. E muitas pessoas dizem, mas o Evangelho tem que produzir dentro de nós, né? A graça de Deus tem que produzir dentro de nós a piedade, meu querido. Exatamente. É uma consequência. Quando João, na sua primeira carta, ele fala que aquele que conheceu Deus deve andar como Jesus Cristo andou, né? Ele não está falando que olha, cristão, se você de fato é um cristão, você tem que andar assim, 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 assado. Não. Ele está mostrando que aqueles que de fato conheceram a Jesus, eles vão evidenciar por meio de sua vida. É um fruto. Não é uma coisa que parte deles, eles nem percebem. Aquela passagem que Jesus está falando sobre a escatologia, né? Que ele está falando que no fim dos tempos, né, muitos vão dizer Senhor, Senhor, e não vão adentrar o reino dos céus. Né? Mas ele fala que os que de fato são os cristãos genuínos, ele fala assim, né? Vocês me deram, eu apareci a vocês com fome e vocês me deram de comer. Apareci a vocês despido e vocês me deram o que vestir. Eu apareci com sede e vocês me deram de beber. Sabe a pergunta dos cristãos ali? Quando é que a gente fez isso, Senhor? Quando é que a gente fez isso? Eles não sabem quando estão fazendo coisas boas, quando eles estão fazendo a vontade de Deus, porque é simplesmente uma consequência. Conheça Deus e admita o seu pecado. Admita, seja o pecador que Ele quer que você seja, porque Ele quer perdoá-lo. É nisso que se manifesta a glória de Cristo. Mas ao invés disso, nós queremos ser o ideal de cristão, nós queremos ser o ideal de cristão para nos sentirmos dignos da presença de Jesus, para assim ter comunhão com Jesus. Isso nunca vai acontecer. É por isso que você não ora, é por isso que você não lê, é por isso que você não vai à igreja, porque você se sente no direito de ser digno da graça. E a graça é doada. E ela vai fazer no seu coração aquilo que Deus quer que você faça. É uma obra de Deus, não é sua. Queridos, imagine o seguinte, quando você é bombardeado com tudo aquilo que você faz de errado, com todos os seus pecados, e você escuta que existe um Redentor que te aceita, que te quer, que te deseja, a ponto de se dar em uma cruz por você. Isso te causa tanta submissão, tanta humildade, porque quando você sabe e conhece a latência dos seus pecados, você olha, meu Deus do céu, eu fui perdoado. Senhor Jesus, faça o que quiser de mim. Eu aceito tudo que vem de você porque você me perdoou. Para que eu quero? Eu não quero mais dizer, eu mesmo decidi o meu caminho, decida o Senhor por mim. Não é isso o enunciado de Jesus? Né? Siga-me. Precisamos ir para onde Jesus quer que a gente vá. E você só vai saber para onde você vai se você conhecer a Jesus. Se você ter essa comunhão de sinceridade com Ele, porque não adianta, se Deus Ele conhece e sonda os nossos corações, por que você está escondendo isso dentro de você? Por que você está tentando mascarar isso através de obras piedosas que não valem nada? Você não faz uma boa ação de forma generosa, que a minha mão esquerda não sabe, eu não me lembro direito, eu não me lembro, né? Mas é esse lance de uma mão não saber o que a outra faz, né? Generosidade sem querer nada em troca, sem fazer isso por querer se mostrar, é apenas humildade, é saber que aquele ser humano é como você e precisa de ajuda e de auxílio. E quantos de nós estamos pregando, e quantos de nós estamos fazendo boas ações, caridades, né, evangelizando, esperando, achando que isso aí, olha, evidência de que eu sou um cristão, olha, eu estou evangelizando, olha só, olha, eu estou pregando, olha só, eu estou orando, sabe? E eu acho que é por isso que eu parei de fazer essas coisas, sabe? Nesses tempos, de orar, de ler, porque eu estava começando a me achar um cristão super espiritual.
E para encerrar, eu queria dar um exemplo da Sagrada Família, que é da tradição católica, e eu não estou nem aí se você é protestante reformado, se você não sei o que, se você não é católico, mas esse exemplo, ele é perfeito. Veja só, veja só, isso aqui é o exemplo de que a espiritualidade, ela não se gloria. A grande espiritualidade, na realidade, ela é muito humilde. Veja só, a Sagrada Família se consiste em José, Maria e Jesus, tá? José, espiritualmente, era inferior a Maria. Porém, José era o chefe da casa. Ele era o cabeça da família. Era ele, o pai de família. Ele era a autoridade dentro de casa. Não Maria. Maria, espiritualmente, era infinitamente inferior a Jesus. Porém, ela era a autoridade de Jesus. Porque Jesus era o seu filho. Maria era a mãe. Maria era a autoridade no sentido de, né, ali nessa dinâmica familiar. Você percebe que a grande espiritualidade, na realidade, ela é humilde? Ela é humilde. Maria, em nenhum momento, ela quis se interpor a José. A humildade respeita a autoridade que Deus designa. É por isso que Paulo ele fala tão enfaticamente sobre as autoridades, né? As autoridades políticas, né? E todas essas coisas. Porque foi Deus que colocou aquela pessoa lá. Agora, se essa pessoa é uma ameba espiritual, meu amigo, foi Deus que colocou lá, meu amigo. Só aceite o fato, né? E quando nós vemos, sei lá, as pessoas se interpondo umas às outras, se achando cristãos demais, se achando, né, mais assim, né, eu conheço mais. A minha espiritualidade é muito maior, eu tenho um maior conhecimento em teologia, aquele pastor ali fala besteira. Meu amigo, você é a pessoa mais estúpida que existe nesse mundo. Você mesmo, que julga os outros por não terem o conhecimento teológico que você tem. Que julga os outros por não fazerem aquilo que você faz. Você deve prescrutar a sua alma e nunca se vangloriar. E eu escrevi um negócio que é o seguinte. Eu disse que eu ia finalizar com a Sagrada Família, mas eu vou finalizar com isso. O cristão é um indivíduo com profunda consciência do quanto é mal. E de como a sua maldade persistentemente ainda irá se manifestar. Por isso, mantém-se fixo à cruz, como um israelita profano, agonizando com o veneno da serpente, com os olhos fixos à serpente de bronze no deserto. O cristão é aquele que somente olha para a cruz, e que não se vangloria, e que permite a cruz produzir em si aquilo que ele deve ser.